investir na sua vida. Ele continua aguardando que você cumpra com os propósitos que você fez diante dele, porque afinal de contas nós precisamos entender que esse Deus é um Deus fiel. A igreja não parou. Sabe, no decorrer da história nós vemos muitas situações, desde levantes de governos, impérios, a situações, a calamidades, peste, a gripe espanhola, a peste negra, entre outras, as primeiras e segundas guerras mundiais que ceifaram tantas vidas, inclusive de irmãos na fé, mas que não negaram essa fé, que não desistiram, e a igreja não parou. Ouvi isso nesse final de semana, né? Ouvindo a ministração de um irmão e falei, meu Deus, glórias ao Senhor, porque o Senhor é Deus dessa igreja. E nós vamos falar rapidamente aqui algumas palavras escritas por Paulo. Paulo, no livro de 2 Timóteo, lá no capítulo 2, ele está falando com o seu discípulo e é uma palavra de motivação. Paulo está multiplicando algo da parte de Deus na formação, na mente e no coração do seu discípulo, dizendo, olha meu filho, eu também estou passando por momentos difíceis e virão, né, ao ler a carta de Paulo a Timóteo, principalmente lá no capítulo 3, você vai ver Paulo fazendo prenúncio das dificuldades do fim que viriam, mas Paulo, pelo Espírito Santo, decide motivar o seu discípulo e dizendo, olha, mesmo com isso tudo, eu estou guardando a fé, eu estou combatendo o bom combate, eu não desisti, meu filho, com todas as circunstâncias, e eu quero que você aprenda isso de mim. Então vamos ser ensinados pela palavra do Senhor. 2 Timóteo, no capítulo 2, alguns versículos. Portanto, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que ouviste de mim, na presença de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam competentes para ensinar outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que serve como soldado se envergonhe em negócios da vida civil, porque deseja satisfazer aquele que o alistou. Da mesma forma, se alguém pratica atletismo, não será premiado se não competir dentro das regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense sobre o que eu estou te dizendo, porque o Senhor te dará compreensão em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o evangelho que anunciei, pelo qual estou sofrendo até prisões como malfeitor. Porém, a palavra de Deus não está aprisionada. Vivemos um tempo onde há muitas limitações. Estamos limitados nesse momento. Muitas vezes no ir, no vir, no estar com outras pessoas. Mas eu quero te dizer algo. O ID do Senhor não está em quarentena. O ID do Senhor, ele não está recluso. Porque a palavra de Deus, ela deve estar aonde a igreja do Senhor está. E você é essa igreja. Amém? Você é a igreja do Senhor e é através da sua vida que essa palavra e essa presença magnífica, essa certeza é multiplicada nessa terra. A esperança precisa habitar novamente no meio das nossas casas. Porque me dá a impressão muitas vezes que o medo, o pavor tomou conta das nossas casas. As situações difíceis tomaram conta das nossas famílias. Mas Jalim, olha, a Covid está aí, está matando gente, sim, é verdade. E mata crente? Mata, não tenha dúvidas sobre isso. Mata crente também. Mas se perecermos, que esse mundo saiba que passou por essa terra um filho e uma filha de Deus, que assim viveu com esperança e com fé todos os dias da sua vida. E se não morrermos, Jalim, permanecemos anunciando que só Ele é o Senhor. Ele é aquele que morreu e ressuscitou para nos dar esperança, para nos dar vida eterna, para nos dar a certeza da glória, nos dar a esperança do porvir. Porque Cristo, na minha vida, na sua vida, Cristo em nós é a esperança da glória. E é por causa dessa esperança que o apóstolo Paulo, aqui nessa altura aqui, já era a segunda prisão dele,
Isso foi escrito essa carta mais ou menos ali por volta do ano 64 a 65 depois de Cristo. Paulo estava em uma prisão e dessa vez colocaram ele em uma prisão mais escondida, vamos colocar assim. Lá no livro, no começo de 2 Timóteo, ele fala no capítulo 1 que os irmãos tiveram dificuldade de encontrá-lo. Ele foi privado da presença de todo mundo. Talvez você se identifique com essa situação, porque talvez é assim que você está se sentindo, privado, esquecido pelas pessoas. Paulo já estava há um tempo nessa prisão e não era tão comum que pessoas o visitassem. Como eu disse, primeiramente porque estava em um lugar recluso. E de repente seja essa sensação que você tem vivido nesses dias, de estar recluso. Mas Paulo, ele estava recluso por ser perseverante no Evangelho. Perseverante em crer naquele que o chamou. Hoje nós estamos reclusos, obedecendo diretrizes, e vamos obedecer, sim, cumprimos com a lei, cumprimos com aquilo que é proposto. Mas não podemos deixar que essa reclusão física, ela roube de nós a identidade que temos em Cristo Jesus. Assim como no capítulo 1, Paulo motiva Timóteo falando: Timóteo, se lembre do nosso primeiro momento. Eu quero que você reavive em você, Paulo, aquele primeiro espírito que foi manifesto na sua vida quando você recebeu da parte de Deus, quando eu ministrei sobre a sua vida. Eu gostaria que você nesses dias fizesse um exercício, ainda hoje, antes de você se deitar, que ao invés de você ficar pensando simplesmente nas dores, nos medos, nas más notícias, que você se recordasse daquele dia que Deus falou com você. Aquele dia em que na comunhão, juntamente com a igreja, ou até mesmo numa situação em casa, na vigília, não sei, mas aquele momento onde você foi visitado pelo Espírito Santo. Nós precisamos trazer essas coisas à nossa memória. É por isso que Paulo enfrentava a prisão, e quando nós lemos a carta de 2 Timóteo, nós vemos que estavam prestes a vir, os últimos dias de Paulo estavam próximos. O seu ministério estava por encerrar, o Espírito já havia anunciado isso no interior dele, mas não há desespero em Paulo, pelo contrário, ele decide cumprir com o chamado dele. E ele está ali formando alguém, porque ele foi feito para... Paulo foi chamado para isso, ele foi feito apóstolo para isso, para gerar líderes, gerar pastores. Você, filho de Deus, homem e mulher de Deus, jovem, você que está ouvindo essa palavra nesse momento, você precisa se lembrar para que o Senhor te chamou. Jalim, mas eu ainda não sei. Então aproveite esses dias para mergulhar no secreto, mergulhar na relação com o Senhor, e o Espírito Santo pode falar a você. Qual é a marca que você vai deixar? Nós precisamos deixar essas marcas de fé no coração das pessoas, porque Paulo estava prestes a partir. Mas ao invés de lamentar e chorar, ele está formando alguém, deixando uma marca de fé, falando: meu filho, olha, ao ver o meu sofrimento, que você seja como um soldado. Está aqui, nós acabamos de ler. Compartilhe os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Ainda que você perceba: olha, estou sofrendo, mas você não sai da sua posição. Você vai cumprir com o propósito daquele que te chamou. E se você ainda não conhece esse propósito, ore, busque ao Senhor, clame ao Senhor nesses dias. Faça da sua casa, ao invés de ser um lugar de habitação do medo, que seja um lugar de habitação da presença de Deus. Jalim, como eu faço isso? Meu querido, é orando mesmo, é lendo a palavra mesmo, é aproveitando momentos como esses, onde homens e mulheres de Deus têm se levantado para partilhar algo de fato de Deus. Precisamos ocupar a nossa mente. Lá no Salmo 112, lá no versículo 6, diz que aquele que teme ao Senhor, ele não vai se espantar com as más notícias. Mas Jalim, não tem como não se espantar. Meu querido, uma coisa é falar assim: meu Deus, olha que situação. Mas quando você ouve uma situação de alguém que adoeceu, de alguém próximo, de alguém na sua cidade, do seu meio que está doente, você entra em desespero ou você entra em clamor? Na nossa cidade,
Nós tivemos um primeiro caso confirmado de adoecimento. Não conheço a pessoa, mas, sabe, fui levado às lágrimas por ela, a orar pela vida dela, a orar pela família dela. Sabe, nós temos que orar não porque estamos com medo, mas temos que orar para que a misericórdia de Deus esteja sobre essa família, esteja sobre essa casa. Sabe, para que sejamos poupados, mas não simplesmente pelo nosso bel prazer, mas para que possamos cumprir aquilo que o Senhor coloca para nós. Quando Paulo usa essas três figuras aqui no texto, ele usa o soldado, ele usa o atleta, ele usa o lavrador, para poder falar de três situações. Ele está falando da questão do compromisso, mas ele está falando também das dificuldades que se tem pelo caminho, mas também a paga, ao tempo da recompensa. Não pense você que cada oração, cada clamor, que tem gente desesperada agora falando: o que adiantou esse tempo todo eu ir à igreja, eu fazer isso, fazer aquilo, e agora não tem como fazer nada. Não, meu querido, tem sim. A adversidade ela viria, é fato, mas a adversidade tem que me levar a clamar, tem que me levar a amar um pouco mais o próximo, tem que me levar a valorizar pessoas, tem que me levar a parar de olhar só para o meu umbigo e olhar para o outro, e entender que quando eu formo alguém, quando eu anuncio o reino de Deus, quando eu vivo o reino de Deus, quando eu sou o amor e expresso o amor de Deus, o cuidado de Deus, eu estou cumprindo com o meu chamado. Não é tempo de desespero, é tempo de clamor, é tempo de atitude, é tempo de ação. A palavra nos diz que nós somos cartas escritas para que o mundo leia. Ao ler a sua e a minha vida, a postura que temos tido nesses dias, o que o mundo tem lido a respeito do Salvador. E Paulo incentiva Timóteo a ser perseverante no que ele estava fazendo e diz: Timóteo, tudo isso que você aprendeu, meu filho, eu não quero que fique só com você. Leve adiante. Ensine para outras pessoas, mas também levante pessoas que sejam capazes de reproduzir, de passar adiante. A boa notícia, o evangelho, a esperança, a vida, a fé não pode ficar retida somente em nós. A Bíblia diz que quando nós cremos, do nosso interior fluiria rios de água viva. Nós precisamos fluir. Essas águas precisam ser constantes. Precisamos estar sendo abastecidos na fonte e levando adiante. Paulo reconhece das suas dificuldades, daquela dificuldade momentânea alheia à vontade dele. Com certeza, se ele fosse perguntado: Paulo, você gostaria de estar em prisões, acorrentado como você está, jogado em uma masmorra, esquecido do resto do mundo? Com certeza não. Mas em compensação, nesses momentos, quando nós lemos essas cartas tão preciosas, como as cartas de Timóteo, que discipulam a minha alma, que discipulam o meu coração como cristão, que me constrange da necessidade de ser melhor. Quando nós ouvimos, nós lemos essas palavras, quando foi que Paulo as escreveu? Quando ele estava retido, quando ele estava impedido, quando ele estava limitado fisicamente falando. É por isso que ele reconhece: quando eu estou fraco, aí sim eu estou forte. Eu quero dizer isso para você, porque de repente você tem se sentido fraco nesses dias, impotente, com as mãos atadas, com os pés atados, por causa dessa situação social. Mas ei, se o seu coração estiver em Deus, a sua mente estiver nesse Deus, é nesse momento que você tem algo que vai ser produzido e que vai gerar vida, vai gerar fé no coração das pessoas. Mas já ali está faltando comida, estou desempregado. Meu querido, se essa é a sua situação, eu quero te dizer algo. Primeiro, assim como está escrito em Mateus no capítulo 6, Jesus vem falando sobre o temor daquilo que haveríamos de comer, vestir. Ele fala: olha,
busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ele não está dizendo que essas coisas não são legítimas, não é isso. Não é para você ser displicente, não é isso. Mas está falando, olha, tenha confiança plena no seu Senhor, porque Ele supre. O seu Senhor sempre vai buscar meios, e um desses meios que o Senhor Jesus levantou é a sua igreja. Se você faz parte de uma comunidade de fé, você que está na igreja do Senhor e está padecendo necessidade, deixa eu te dizer algo. A Bíblia diz que nós devemos comunicar a nossa necessidade aos santos. Nós precisamos dizer para os nossos irmãos, olha, nesse momento eu padeço. Já fiz isso e caso seja necessário em algum outro momento da minha vida, farei sem problema algum. Por favor, irmãos, me ajudem. Olha, não tenho pagamento, estou desempregado, está faltando comida dentro da minha casa. Precisamos buscar ajuda. E a igreja do Senhor, eu e você, nós temos a missão de ser como a igreja de Atos, lá no capítulo 2, versículos 42 a 47, que mostram uma igreja que era firmada nas escrituras, no ensino da palavra, era firmada na oração, mas era firmada também em comunhão, em unidade e também na partilha do pão. Era uma igreja que uma das características daqueles que criam e se aproximavam é que eles buscavam meios de levantar recursos para suprir a vida daquele que tinha necessidade. E a Bíblia diz que ninguém padecia necessidade naquele meio, porque o amor cristão estava ali presente, a aliança. E somos chamados para esse tempo. Tem muitas igrejas que talvez não entenderam isso. Não entenderam o tempo da abundância que Deus enviou. E acreditou que toda a abundância foi para construir prédios suntuosos, ter, enfim, vidas regaladas. Mas não. O tempo da prosperidade, o tempo da abundância, como igreja, estou falando como igreja, estou me dirigindo à igreja do Senhor, é para que haja alimento na casa do tesouro. É para que, quando chegassem momentos como esses, nós pudéssemos socorrer o nosso irmão. E é por isso que eu gostaria de convidar você que faz parte do Ministério Brasil para Cristo, nesse terceiro domingo do mês. Se você está trabalhando, leve uma oferta. Abençoe a vida dos nossos missionários. Nós temos missionários que estão em países que a questão da Covid-19, a quarentena, aconteceu inclusive antes de nós. Na Itália, por exemplo, os nossos irmãos que estão ali no continente europeu. Temos irmãos no continente asiático também, de onde iniciou o processo. Nós temos também irmãos na África. E eles padecem de recursos. E nós como igreja precisamos dar uma resposta em oração, mas também uma resposta em atitude, onde nós somos a oferta e aonde também nós ofertamos. Mas Jalim, eu tenho medo de faltar para mim. Não vai faltar para você, porque aquele que dá a semente, ele é fiel. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, ele dá a semente ao que semeia. Quando você decide no seu coração a semear, Jalim, mas você está me dizendo que eu tenho que dar dinheiro. Olha, eu vejo isso com uma realidade até mais séria do que essa. Quando nós ofertamos em valores financeiros, nós não estamos entregando apenas dinheiro. Nós estamos ministrando uma parte da nossa vida, porque aquele dinheiro foi gerado através de horas do nosso serviço, horas do nosso trabalho. Nós então estamos dizendo, Senhor, eu estou crendo na sua palavra, e por amor ao Senhor, amor aos meus irmãos, por consciência cristã, por amor cristão que é gerado pela unidade, Senhor, eu estou tirando uma parte da minha vida e ofertando para abençoar a vida de alguém. Então não retenha, oferte com sabedoria e com inteligência, mobilize pessoas, chame pessoas, façam uma oferta conjunta. Porque de repente você gostaria de ofertar um valor maior, mas você não tem, mas você pode mobilizar pessoas. De repente um grupo de amigos, onde cada um oferta R$5 ao mês. E com esses R$5 você pode estar abençoando a vida de alguém. Isso eu estou apenas supondo o valor, mas o valor, a Bíblia diz, cada um dê conforme propôs no seu coração.
lá também em 1 Coríntios capítulo 9. E que seja com alegria, meu irmão. E eu tenho certeza que esse mesmo Deus que gerou essa certeza em Paulo, para enfrentar essa situação e dizer ao fim, olha, essa palavra não está presa. Ela ainda gera vida por onde ela passa. Eu continuo crendo naquele que morreu e ressuscitou e quero que você também, Timóteo, creia. Sabe, o dono dessa palavra permanece fiel e ele vai cuidar da sua vida. Ele permanece fiel e ele já levantou meios, e um desses meios somos nós, a igreja. Se você faz parte da nossa comunidade de fé e você tem padecido de necessidade, por favor, irmão, nos procure, não fique em silêncio. No estado de Goiás nós temos alguns desafios. Dentre eles, nós decidimos abençoar um projeto na igreja também lá na Índia, em uma região que antes da questão da pandemia já padecia de necessidades. Precisamos permanecer abençoando esses irmãos. Então faça um convite, aonde essa live estiver chegando, você, sendo do estado de Goiás ou não, que gostaria de fazer essa oferta, pode estar também entrando em contato conosco, até mesmo através aqui do Instagram do Pastor Solismar, ou ainda pelo telefone 61 9697 5822, e eu posso estar orientando você para conhecer a Missão Desafio, da qual no momento Deus tem me permitido aqui no estado de Goiás a servir como diretor. Você pode acessar o www.missãodesafio, sem o tio, tá? Fica missãodesafio.com.br, e lá você vai conhecer um pouco dos nossos projetos, os nossos missionários, né, aonde estão as nossas bases de atuação no Brasil e fora do Brasil. Que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida. Se continuarmos a nossa leitura, nós veremos Paulo dando mais algumas dicas para Timóteo que são preciosas, e uma delas vale muito a pena compartilhar. Paulo diz: Timóteo, além de você manusear bem a palavra e não se envergonhar desse evangelho que eu tenho te ensinado, eu gostaria que você não perdesse tempo com discussões tolas. Meu querido, seja sábio nesse tempo, porque é um tempo onde, como igreja do Senhor, sofremos muitos ataques. A sua fé pode estar sendo atacada, de repente, até mesmo dentro da sua casa. Mas não entre em discussões tolas. O Evangelho não é para sermos tolos. No versículo 7, quando nós lemos aqui, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, pondera sobre tudo isso que eu tenho falado para você. Nós não somos chamados para sermos alienados, mas nós somos chamados para refletir e com inteligência, com conhecimento, com consciência e sobretudo com amor, servir ao Senhor que nos chamou. Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Você que mora em Cocalzinho de Goiás, na região, esperamos você ali no domingo, né, às 10 horas da manhã, e também 9 horas. Fui corrigido aqui. Às 9 horas da manhã, daí eu vou ter que acordar mais cedo. E também à noite, às 19h30, teremos essa palavra, né, sendo ministrada ali no culto de missões. E você que mora na região, separe uma oferta, abençoe a vida dos nossos missionários. Deus abençoe essa vida. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Amém, queridos. Eu quero agradecer a Deus aqui pela vida do Dialim, evangelista. Dialim está aqui, trouxe a gloriosa palavra para o nosso coração. E eu sou o pastor Solismar, você que é de outro lugar, outro estado. Eu quero louvar a Deus e dizer que Deus tem levantado o Dialim no estado de Goiás. Nós temos o privilégio de ser pastor dele aqui em Cocalzinho, na Igreja de Brasil para Cristo. Mas ele representa todo o estado de Goiás na missão Desafio. E ele fez um desafio. E eu quero, junto com ele aqui, unir a nossa fé, junto com os irmãos. Esse vídeo também nós iremos colocar no YouTube, tá bom? Estamos fazendo um vídeo porque a mensagem foi maravilhosa, gloriosa. Iremos compartilhar com outros irmãos também que não estão na live hoje. E falando de estar fazendo missão, desafio. Irmãos, o que é desafio?